Olá! No Judiciário em Evidência de hoje, vamos mostrar as atividades promovidas pelo Judiciário cearense em prol dos direitos e do empoderamento feminino durante o mês da mulher. Entre os destaques estão o seminário As Mulheres e os Desafios do Século XXI, realizado na Escola da Magistratura, oficina de combate à violência voltada para jovens de escola pública na região metropolitana. Veja também, crianças da creche do Judiciário aprendem sobre valores em peça do Pequeno Príncipe. E no quadro Talentos da Gente, saiba mais sobre o beach tênis, esporte praticado pelo servidor Sérgio Raulino. O mês de março tem sido marcado por diversas ações voltadas para a mulher. Na ESMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará, houve o seminário As Mulheres e os Desafios do Século XXI. O objetivo foi fomentar debates relacionados aos direitos humanos do público feminino. A programação começou com palestra que abordou o tema A Mulher como Sujeito de Direito e Protagonista do Seu Tempo. O debate foi mediado pelo coordenador da ESMEC, juiz Ângelo Vettorazzi, e contou com a participação das professoras do curso de Direito do Centro Universitário Estácio, Escila Moreira de Menezes e Sara Dayana Lima, além da vereadora de Fortaleza, Larissa Gaspar. Segundo a servidora Mércia Cardoso, organizadora do evento, o objetivo foi unir diversas instituições e pontos de vista, tanto na área acadêmica quanto jurídica, englobando diferentes públicos. Pelo contexto do Estado brasileiro, a gente abordou as mulheres enquanto protagonistas, no passado e no presente, e o tema sobre a violência contra a mulher, que é uma questão que vem afetando todos os dias se noticia. Especialista em Direito Internacional, a professora Escila Menezes elogiou a iniciativa da Escola da Magistratura e disse que um dos principais desafios deste século continua sendo a igualdade de direitos. Ter direito, muitas vezes, é mal compreendido pela sociedade no sentido de ou ter privilégios ou ter liberdades que não vão combinar com um sentido virtuoso e com a própria justiça. Essa efetividade da universalidade democrática e da conquista de direitos, no meu entender, é fundamental. O coordenador da ESMEC explica que eventos como esses fazem parte da missão da escola. A ESMEC sempre tem se proposto a discutir esses temas. E o tema que envolve a mulher, seguramente, tem uma grande relevância para nós, não só para o público interno, mas para toda a sociedade. Então, pensar os desafios da mulher para o século XXI realmente é muito importante para a promoção dos direitos, para a garantia de direitos. O seminário ocorreu no dia 15 de março. À tarde, a programação foi aberta pela vice-presidente do TJCE, desembargadora Nailde Pinheiro, que estava interinamente no exercício da presidência. A magistrada ressaltou que o Poder Judiciário tem se preocupado em promover ações voltadas ao público feminino, especialmente contra a violência. O Poder Judiciário não fica omisso, ele sempre busca realmente acompanhar de perto todo o trabalho feito pela nossa instituição em prol dos nossos servidores, em prol dos magistrados e principalmente do público externo, como é o caso hoje aqui da ESMEC, em que fez essa programação com relação à questão da violência contra a mulher. O debate sobre mulher e violência no século XXI foi conduzido pelo diretor da ESMEC, desembargador Heráclito Vieira. Participaram da mesa as professoras Ana Maria Dávila, do curso de Direito da Universidade de Fortaleza, e Tereza Cristina Esmeraldo, do curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará, a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, Daciane Barreto, e a juíza Tereza Germana Lopes de Azevedo, que atua como auxiliar no Juizado da Mulher de Fortaleza. Além de medidas repressivas previstas em lei, é fundamental a adoção de medidas de caráter preventivo, e tudo parte de conhecimento, da informação. Ela pode ser tão benéfica, digamos, à tranquilidade social, quanto à ordem, quanto às medidas repressivas. Em matéria de desafios, ainda há muitas coisas a serem feitas, como, por exemplo, o reconhecimento da violência simbólica, essa violência que é do dia a dia, essa violência que pouco a pouco, de uma forma meio escondida, vai vulnerando a autoestima da mulher, com frases simples, como, por exemplo, a mulher não sabe dirigir. O segundo desafio, acho que seria a questão da violência sexual. Também no âmbito do trabalho, além das questões de diferença salarial, de
preferir um homem que uma mulher porque a mulher engravida. Outro tipo de violência também é no âmbito da política. E este tipo de evento aqui do TJ, acho que tem essa grande contribuição de divulgar as ideias e de diminuir a discriminação. O diretor da SMEC ressaltou que o Poder Judiciário tem uma estrutura de proteção às mulheres vítimas de violência e o compromisso de promover debates permanentes que envolvam a sociedade na temática. Sabendo que o Judiciário não tem o poder de mudar uma cultura, mas ele tem uma participação muito importante na questão da apuração das responsabilidades e também na prevenção de que essas situações de violência, inclusive de eliminação física, de morte, então é preciso que o Judiciário também tome medidas nesse sentido. Além de magistrados e servidores, participaram do seminário pesquisadores, professores universitários e representantes políticos. Acho muito interessante essas iniciativas, porque é uma forma da gente harmonizar com a sociedade como todo, povo cearense, essa temática de discussão da mulher. O tema proposto foi excelente, porque tanto revelou as políticas públicas que estão existentes hoje no Estado, como fomentou um debate, houve troca de informações e esclareceu ao público. Ao final, houve a apresentação de dança do ventre. Já no Palácio da Justiça, as servidoras participaram de palestra que abordou a relação entre o empoderamento feminino e o feminicídio. A delegada Ana Cristina Lima, professora da Academia Estadual de Segurança Pública, proferiu a palestra que abordou questões como autoconfiança feminina, profissionalização da mulher e o conceito de empoderamento. Também falou sobre os direitos essenciais que são violados e como as mulheres podem se fortalecer, além de relatos da experiência como delegada, acompanhando crimes que têm como origem a cultura do machismo. Nós analisamos a situação das mulheres que se assenhoram de suas próprias vidas, controlando as suas emoções e dirigindo os seus próprios passos de forma independente. E falamos também sobre o processo de reificação ou coisificação que, infelizmente, o sexo feminino passa na medida em que se sujeita a violências que redundam no crime crasso, que é até mesmo tirar a vida de uma mulher. E abordamos também aspectos práticos da vivência enquanto autoridade policial e professora da Academia de Polícia. A atividade foi promovida pela Secretaria de Gestão de Pessoas no dia 12 de março, no TJCE. Segundo Aline Oliveira, organizadora do evento, o objetivo foi conscientizar homens e mulheres. Divulgar o Disque Denúncia, o que é o 180, das mulheres passarem por a violência e saberem para onde se dirigir, e também falar do empoderamento feminino, que a mulherada ter força para ter o poder, ela saber que ela tem o poder de ela conseguir o que ela quer, que ela pode fazer o que ela quiser. As colaboradoras do tribunal, Ana Virgínia Teixeira e Irani Coelho, participaram da palestra e falaram da relevância do tema. Na minha casa, eu falo com minha filhinha de 9 anos, já sobre a questão da sexualidade, a questão da importância dela se proteger o corpinho dela, não deixar que ninguém toque. Então, eu acho fundamental que mais iniciativas venham, como essa aqui para o Tribunal de Justiça. Uma palestra que deixou todo mundo muito animado, muito emocionado. O homem pode levar uma mulher, não é só numa violência, mas sim no carinho. Além de ações voltadas ao público interno, o Poder Judiciário foi até uma escola pública em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. A iniciativa integrou a programação da 13ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que também trabalha a conscientização de jovens sobre a violência doméstica. Na sala de aula, estudantes do 9º ano, com idades entre 13 e 16 anos, observavam com atenção a fala da psicopedagoga Raelisa Lobo, do Juizado da Mulher de Fortaleza. Ela contou a história da cearense Maria da Penha, que deu nome a uma das leis mais conhecidas do país. Explicou que existem 5 tipos de violência contra a mulher: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Também falou sobre o que as vítimas ou pessoas que presenciarem algum tipo de agressão devem fazer e salientou a
importância da medida protetiva. Já a psicóloga Inês Reis conversou com os alunos sobre relacionamentos e deu exemplos de situações abusivas. Ainda durante a visita da equipe do Juizado da Mulher, foi distribuído material informativo para os adolescentes da Escola Municipal José Assis de Oliveira, localizada no bairro Parque Jaria, em Maracanaú. A atividade, realizada no dia 13 de março, durante a Semana da Justiça pela Paz em Casa, fez parte da oficina Jovens Unidos pelo Fim da Violência contra a Mulher. O Juizado da Mulher, ele vem desde 2010 procurando levar a temática da violência contra a mulher para as escolas, né? Porque o aluno, o jovem, é um multiplicador que, trazendo para o jovem o conhecimento da Lei Maria da Penha, ele vai levar para casa, ele vai levar para a sociedade e ele vai compreender, acima de tudo, que violência contra a mulher é crime, que não deve ser praticada. Para Manoele dos Santos, a palestra serviu como um alerta a todos os alunos. Eu acho muito importante mesmo, porque aqui é uma escola, tem vários jovens, né? E tem uns que não sabem, tem uns que aprendem só com o mundo, né? E às vezes os pais e a mãe não ensinam o que é certo nem errado, né? E eles cometem os erros para depois acertarem e às vezes a mãe e o pai não sabem, né? Da sala de aula, os adolescentes foram até a quadra da escola para expressar um pouco do que aprenderam. O muro ganhou frases que pediam respeito, paz e o fim da violência. Não se deve tratar nenhuma mulher mal e também deve respeitá-la. A minha antiga namorada, eu tratava ela super bem e ela era super aberta, falava com amigos e tudo mais, e ela também não me proibia de falar com amigas. E assim, era um relacionamento muito legal. Tem que ter respeito. Tem que ter muito respeito. A melhor forma de prevenção é identificar potenciais situações de risco de sinais emocionais de violência contra a mulher. E um dos principais sinais é esse, no início dos relacionamentos afetivos, de relacionamento, é indícios de situações de comportamento, atitudes que advêm desse outro, de extremo autocontrole. Segundo o diretor da instituição, Márcio Roque Cordeiro, muitos alunos vivem em situação de vulnerabilidade social, com famílias desestruturadas. Por isso, são essenciais iniciativas que contribuam para a prevenção da violência contra a mulher. Podem levar esse assunto para sua casa e, em muitos casos, podem até começar a compreender e a ajudar seus pais, suas mães, seus avós, seus parentes, que porventura possam passar por este tipo de violência e até mesmo cometê-las. A psicopedagoga Raelisa Lobo ressalta que a iniciativa conta com o apoio de empresas parceiras, responsáveis pela doação de tinta para grafitagem. Os interessados em colaborar podem procurar o Juizado da Mulher, assim como as escolas que desejem receber a oficina. A gente pode ser procurados no próprio juizado, né? Ou através do e-mail institucional, que é juizado-da-mulher-fortaleza@tjce.jus.br. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco volta para falar sobre a seleção de juízes leigos remunerados. Confira ainda mais uma dúvida esclarecida no quadro Direito do Consumidor. A Corregedoria Geral da Justiça do Ceará implementou o setor de ouvidoria. O objetivo é proporcionar a comunicação entre a sociedade e o órgão, além de mais transparência. O cidadão pode entrar em contato pelo e-mail cgj.ouvidoria@tjce.jus.br ou pelo telefone 3207-7182 de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Outro canal é o portal da Corregedoria, no link Ouvidoria. O juiz Demétrio Sacker Neto exerce a função de ouvidor. A Corregedoria é responsável por fiscalizar, orientar e aprimorar os serviços judiciais e extrajudiciais, como os cartórios, bem como zelar pela conduta dos juízes, servidores e delegatários. O TJCE lançou edital para a contratação de 100 juízes leigos remunerados que vão auxiliar os juizados especiais da capital e do interior. As inscrições vão até às 16 horas do dia 11 de abril por meio do site do Instituto Consulplan. Karine Vanessa. Olá, Pamela. Eu estou aqui na SMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará, conversando com o juiz Marcelo Rosendo sobre a contratação de juízes leigos. Doutor Marcelo, quem pode atuar como juiz leigo? Bom, juízes leigos, eles têm previsão na Constituição, né? Para o sistema dos juizados especiais, o artigo 98 da Constituição prevê que os juizados especiais, que são exatamente os juizados que cuidam de causas de menor complexidade,
e que no seu início eram chamados de juizados de pequenas causas, eles podem ser providos por juízes togados, que são juízes de direito, e também por juízes leigos. Há duas leis que tratam da figura do juiz leigo no âmbito dos juizados, a Lei 9.099 e a Lei 12.153, que é a Lei dos Juizados Especiais à Fazenda Pública. E essas duas leis disciplinam a figura do juiz leigo. A mais recente delas, a Lei 12.153, estabelece que podem atuar como juízes leigos todos os advogados que tenham mais de 2 anos de experiência. O recrutamento que o Tribunal de Justiça do Ceará fará, portanto, vai buscar esses 100 juízes leigos a partir desse universo de advogados que tenham pelo menos 2 anos de experiência jurídica. Quais as atribuições desse profissional? O juiz leigo é um auxiliar da justiça, não é? Exatamente porque nós estamos lidando num universo de causas de menor complexidade. Os juízes leigos eles podem ser muito efetivos nesse auxílio aos juízes togados para tentar debelar esse grande acervo de processos que nós temos hoje. Basicamente, eles atuam na realização de audiências de conciliação, né? Eles conduzem as audiências de conciliação. Eles também podem realizar as audiências de instrução, a coleta de provas que é feita no âmbito do juizado e o projeto de voto ou de sentença. O projeto de voto, se o processo estiver na turma recursal, ou o projeto de sentença, ele elabora uma minuta, um projeto do entendimento dele a respeito daquele caso. Esse entendimento é submetido a um juiz togado que pode homologar ou não homologar aquele entendimento, mas o que prevalece sempre é o entendimento do juiz togado. O projeto da sentença ou projeto do voto só é liberado nos autos após a manifestação do juiz togado que concorda com aquele entendimento. Doutor Marcelo, quando eles devem começar a atuar? O tribunal lançou o edital nos últimos dias, né? Há uma previsão, um cronograma que já está disponibilizado e que prevê que até meados de junho a seleção esteja terminada. Encerrada essa seleção, os juízes leigos, então, passarão por um processo de capacitação em torno de 40 horas. Se estima que em torno de 1 ou 2 semanas essa capacitação seja finalizada e aí talvez no início de julho os juizados já estejam contando com essa força de trabalho. Quais as vantagens, tanto para o Poder Judiciário quanto para o juiz leigo? Para o Poder Judiciário, a grande expectativa é que essa força de trabalho que será agregada com esses 100 novos profissionais, esses 100 juízes leigos, ela represente um aumento de produtividade, né? O Tribunal de Justiça do Ceará tem feito esforços na gestão do desembargador Washington, muito direcionados a essa questão da necessidade de aumento da produtividade. Um dos pontos em que há muito congestionamento é o sistema dos juizados, de modo que agregar esses profissionais deve representar um aumento muito grande na produtividade e nós esperamos, portanto, que isso reflita no atendimento à população. O Judiciário, a partir do seu sistema de juizados, deve garantir a celeridade do processo, a duração razoável e se espera, portanto, esse ganho de qualidade. E sob o ponto de vista do profissional, o maior ganho é de fato a experiência, né? São profissionais recrutados ainda no início da carreira, advogados com 2 anos de experiência ou mais, mas se espera que essa atividade que eles desenvolvam os credencie para futuras carreiras públicas e também para um trabalho que é um trabalho muito relevante de atendimento à população. Ok. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. É com você, Pamela. O quadro Direito do Consumidor deste mês tira a dúvida da estudante Rafaele Almeida sobre cobrança de energia elétrica. Eu gostaria de saber a respeito da cobrança de energia. Como que a gente pode saber se é fidedigna a cobrança que eles atribuem mês após mês? Porque a minha reclamação é que veio uma cobrança 6 vezes maior daquilo que eu realmente consumo na minha residência. A responsabilidade para a manutenção adequada e eficiente do medidor é da concessionária de energia, no caso. Então, a empresa deverá fazer a aferição do medidor sem nenhum ônus ao consumidor. Porém, se mesmo ainda persistir a irregularidade, o consumidor constatar de que aquele débito não foi feito por ele, ele deve procurar os órgãos de defesa do consumidor. No próximo bloco, confira o quadro Talentos da Gente, que mostra a rotina do servidor do TJCE, que também é campeão nas quadras de beach tênis. E crianças da creche do Judiciário se encantam com a peça O Pequeno Príncipe. Até já! O beach tênis, também conhecido como tênis de praia, é um esporte considerado recente, que surgiu na Itália na década de 1980, mas já conta com diversos adeptos pelo mundo.
Entre eles está Sérgio Raulino, servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação do TJCE. Trabalhar com linguagem de programação exige muito raciocínio e concentração. Servidor desde 2015, Sérgio Raulino encontrou na prática de esportes uma oportunidade de descansar a mente e se manter em forma para os desafios de zelar pelo bom funcionamento dos sistemas do Tribunal de Justiça. Lá é como se fosse uma válvula de escape para essa questão de relaxar e de esquecer um pouco dessa pressão que também a gente tem aqui de entregas de projetos, de soluções e tudo mais. Há pouco mais de 2 anos, Sérgio descobriu o beach tênis e desde então já acumula prêmios estaduais e nacionais. No ano retrasado tiveram uns campeonatos brasileiros que a gente chama de ITF, vem até jogadores de fora, né? Para jogar a categoria profissional. Eu joguei na categoria amadora B, que é a intermediária. E eu fui campeão de duplas, né? São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, e João Pessoa, na Paraíba. 8 etapas do Campeonato Cearense, e aí na categoria B, no ano passado, eu fui o primeiro do ranking na simples e na mista. Nas duplas masculinas eu fiquei em 2º lugar. E credenciei, digamos assim, para jogar a categoria A nesse ano. Esse ano eu jogo A. Os títulos são resultado de uma rotina puxada de treinos, contando com a ajuda do instrutor Evandro Alencar. Segundo Evandrinho, o beach tênis é um esporte para todas as idades e tem ganhado cada vez mais popularidade por causa das regras simples e da vinculação ao lazer em um dia de praia. Porque o tênis é muito difícil de aprender, então a pessoa vai demorar uns 2 anos treinando para que consiga começar a jogar. O beach tênis em 1 mês já consegue se divertir muito bem. O sacador só tem um serviço, caso erre é ponto, e não tem vantagem, 40 iguais decide o game. E a bola não quica na areia, muito importante, diferente do vôlei também não tem 3 toques, tem que rebater a bola para o adversário. O objetivo é derrubar a bola no campo adversário. Sérgio, ele é muito disciplinado, evoluiu muito rápido, já joga torneios fora, já foi campeão cearense da categoria dele, então ele só vem crescendo no esporte. Sérgio conta que o exemplo dele no esporte serviu de incentivo para que outros colegas de trabalho iniciassem alguma atividade física. Nenhum se identificou totalmente exatamente com o beach tênis, né? Mas foram para outros esportes, né? Motivaram ele de outros esportes, como muitos estão fazendo corridas, surf, né? Entraram nessa parte do surf. Então eu acho que é um movimento que quando a gente mostra um bom exemplo num lado, né, num segmento, eles mudaram só a modalidade, mas também partiram para fazer esportes. O chefe dele, André Negreiros, concorda que a prática de exercícios contribui de forma positiva para o desempenho do servidor. É uma pessoa otimista, é uma pessoa que não tem nenhum impedimento assim, para desenvolver suas atividades, então uma característica que eu posso citar dele é isso, é uma pessoa que assume um desafio e realmente cumpre até o final, né? E talvez isso possa até ter alguma ligação com essa questão desafiadora do esporte, né? Então talvez seja algo que venha também para o trabalho, né? A história do Pequeno Príncipe, escrita em 1943, continua a encantar as novas gerações. As crianças da creche do Poder Judiciário foram ao teatro assistir a peça baseada no livro em um dia repleto de aprendizado. Participaram da atividade cerca de 70 alunos das turmas do Infantil 3, 4 e 5, com idades entre 3 e 5 anos. Já na entrada do teatro, eles se deslumbraram com a decoração e as dimensões do palco. Quando a cortina se abriu, a empolgação foi geral. A peça encenada pelo grupo Vem Arte apresentou os personagens mais simbólicos criados pelo escritor, ilustrador e aviador francês Antoine de Saint-Exupéry. O piloto, a Rosa, o geógrafo e, claro, um menino loiro, príncipe solitário de um distante e pequenino planeta. Músicas e brincadeiras foram acrescentadas ao espetáculo, que foi elaborado em linguagem toda adaptada para o público infantil. Nós sabemos perfeitamente que é um livro dirigido até
para um público maior, né? Não é exatamente para as crianças pequenas, né? Algumas coisas a criança menor pode não entender. Porém, foi feita uma adaptação já voltada para esse público menor. Você pode observar que teve em vários momentos brincadeiras. O Pequeno Príncipe tem assim uma mensagem muito linda, que é exatamente o resgate da inocência da criança, a pureza, né? E mais que isso, a criança que há dentro de nós, né? Porque quando nós adultos nos tornamos adultos, quer dizer, a gente não consegue ter essa pureza, essa inocência dentro de nós e até essa alegria de brincar. É porque a gente não está bem. Na saída, as crianças puderam ter contato com os atores. A diversão foi garantida. Eu gostei da parte que ele encontrou o moço que era o piloto do avião. Gostei das músicas. Eu aprendi muitas coisas. Para os atores, a história cativa até hoje pessoas de todas as idades por passar mensagens e valores importantes como empatia e amizade. É um dos grandes clássicos mundiais, O Pequeno Príncipe, o segundo livro mais visto no mundo. E fazer um personagem como esse, que é o aviador, onde ele é praticamente ele o contador dessa história, ele que sonha, ele que imagina tudo isso, ele cai nesse deserto do Saara e ele encontra essa criança lúdica, ingênua, mas que tem uma grande mensagem a passar. Então, para mim, é uma grande satisfação. É uma história que abrange todos os públicos, né? Você lê, entende algo como criança, adulto lê, entende outra coisa. Em cada fase da sua vida você vai ter alguma lição, alguma mensagem. A peça ocorreu no dia 13 de março no Teatro Via Sul, em Fortaleza. Segundo a diretora da creche, Mônica Cruz, as atividades fora do ambiente da sala de aula são uma forma lúdica de fixar conhecimentos. A peça do Pequeno Príncipe, ela passa valores muito nobres de amizade, de amor. E a forma como isso é passado através de uma peça, de uma encenação, para a criança fica mais fácil de fixar, ela fica com aquilo na memória ainda por um tempo. Nós temos relatos já em outras experiências de crianças que chegam em casa comentando com os pais o que aconteceu na peça. Então a gente vê que é um aprendizado que fixa na cabeça da criança de uma forma bem lúdica, como é o mundo infantil. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.